Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. No nosso propósito de estudar a Sagrada Escritura, já fizemos o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, o Apocalipse e agora entramos no livro de Juízes, dando sequência à narrativa bíblica, da onde Deus cria o homem no livro de Gênesis. Esse povo vai para o Egito por causa de uma fome. Clama a Deus. Deus liberta esse povo através da liderança de Moisés. Esse povo começa a caminhar pelo deserto. E ao chegar perto da terra prometida, a morte de Moisés. E Josué assume o processo da entrada do povo na terra prometida e da partilha. Agora, no livro de Juízes, onde esse povo está na terra prometida, como administrar e manter-se na terra. É isso que este livro nos fala um pouco. Para melhor estudarmos esse livro, invoquemos a Trindade Santa, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. O livro de Juízes, nos seus 21 capítulos, ele é muito interessante. Precisamos entender a ação dos juízes. Todos os povos e todos os que são vizinhos desta terra onde o povo de Deus está, estão no regime de monarquia. Um rei, uma corte e um monte de subalternos. O povo de Deus escolhe Javé como o seu rei, como o seu Deus. E a administração é de Deus. Como que Deus ajudando o povo no seu dia a dia. Por isso, não tendo um rei, eles têm que ter uma forma de organização, aonde cada tribo tem os seus representantes, que se reúnem em assembleia e lá deliberam o que é melhor para todos, num sistema de união, aonde todos têm que estar juntos para dar certo. Ponto comum de tudo isso, a fé em Javé. Javé é que mantém tudo isso unido. Ah, mas e os juízes, diácono? Bom, os juízes, eles são aqueles líderes dos momentos de guerra. Então, quando o povo se enfraquece, afasta-se do projeto de Deus, cai na infidelidade, os povos vizinhos chegam para retomar ou conquistar novos territórios e surgem juízes. Esses juízes são líderes guerreiros que libertam o povo. Eles não fazem a administração política cotidiana da vida do povo. Isso daí é feito através da forma de organização que eles têm. As famílias, os clãs, as tribos. E aí todo o povo. Então cada família tem a sua organização. Cada clã, que é um grupo de famílias, tem a sua organização. Cada tribo, que é um grupo de clãs, tem a sua organização própria. E o povo de Deus é formado pela confederação das 12 tribos. E mais a tribo dos levitas, que está sempre junto, representando Deus. Com o sacerdócio, com o cuidado com a arca, que não tem um tempo, mas de uma forma itinerante. Dentro dessa proposta que o povo no deserto assumiu para com Deus, não existe rei. Então eles não pagam impostos para manter um rei. Não existe exército. Então eles também não pagam o soldo para os soldados e menos ainda o treinamento. Como que é feito isso? Quando existe uma guerra ou um perigo de invasão de uma parte da fronteira, surge, a pedido de Deus, um líder. São os juízes, que vai chamar o povo para fazer a guerra. Então cada família, cada clã, cada tribo mandava uma quantidade de pessoas. Eles pegavam um animal normalmente, cortavam em 12 partes, saía um emissário para cada uma das tribos falando, precisamos. E aí cada um trazia o pedaço daquele animal, colocava tudo ali para remontar o animal, e aí eles tinham soldados para combater. Sempre com Javé tomando a iniciativa de tudo. E isso desonerava o povo de tributos.
Então, se você não paga tantos impostos, você precisa trabalhar menos, sobra mais tempo para você poder ficar com a família e com Deus. E hoje a gente sabe como que a falta de tempo é terrível nos nossos dias. Quantas vezes queremos fazer algo, mas as necessidades ou o nosso trabalho não nos deixa tempo ou consome as nossas forças. Aquele povo buscou alternativas contra isso. Então, não tinham rei para sustentar, não tinham um exército para defendê-los, eles faziam isso através da união de todos na liderança de um dos juízes, que surgia a cada tempo, e também não tinham, por exemplo, escolas. As escolas eram descentralizadas. Não tinha o templo que precisava ser sustentado. Tinha sim a tribo dos levitas, itinerante, que ia de tribo em tribo visitando, fazendo visitas às famílias e assim por diante, mas que não tinha um peso. Era somente os dízimos que sustentavam. E diante disso, esse povo vai fazendo outras coisas mais. Por exemplo, o comércio com os povos estrangeiros era proibido, já que a economia era de subsistência. Você planta para sobreviver. E aquilo que sobra, você troca com alguém. Não tinha o dinheiro, não tinha o comércio, não tinha tudo aquilo lá. Justamente para viver de uma maneira mais tranquila, sobrando mais tempo, sobrando tempo para ficar com os filhos, com a família, para poder contemplar a vida e não somente se preocupando em ganhar, ganhar, trabalhar, trabalhar, esgotando-se ao limite humano por causa disso. Então, para lermos o livro de Juízes, nós precisamos entender dessa forma de organização do povo. Os juízes não são reis. Eles são líderes temporários que surgem diante de uma necessidade militar. Eles vão, fazem a guerra, terminada a guerra, eles fazem a volta para sua tribo, a volta para sua família, a volta para o seu trabalho, sem ganhar nada do povo por causa daquilo. Apenas defende o território de todos com a união de todos. Então, em qualquer uma das fronteiras, isso acontecia. Olha, lá em tal lugar está acontecendo tal coisa. Todo mundo se unia para resolver os problemas. Assim, não custando um exército permanente ou um exército de mercenários, que tinha soldo. Soldo é o salário do soldado. Soldado é aquele que recebe o soldo, uma diária por ser guerreiro. Então ele tem um tempo de preparação, ele precisa de alimentação, ele precisa de equipamentos, ele precisa de armas, ele precisa de comida, ele precisa de tendas, barracas, transporte, e isso tudo custava. Então o povo se une, aqueles que estão em idade militar, e fazem isso. Então, cada um dos juízes que nós vamos ver, os grandes, porque tem bastante coisa escrita, e os pequenos, porque tem pouca coisa escrita. Então nós vamos ter alguns que pouco se fala. Apenas, por exemplo, Zangar, um versículo. Enquanto que de Débora fala um monte, Gideão fala um monte, de Sansão fala um monte. Então nós vamos estudar os juízes com essa perspectiva de um líder militar que surge é chamado de Javé para libertar o povo em um momento onde alguém está pressionando alguma parte da fronteira da terra prometida, de uma das 12 tribos. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para juntos estudarmos a palavra de Deus. Paz e bem!